Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história, para de fato tentar entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à pergunta dela, que diz assim: é possível um dependente emocional sentir amor pelo parceiro ou é só ilusão? Bom, veja bem, minha querida. É evidente que um dependente emocional, ele pode sentir amor com certeza pelo seu parceiro, pela sua parceira. Só que o que acontece? Esse amor, ele costuma estar misturado com outras emoções. E é isso que acaba, às vezes, distorcendo a expressão, ou seja, como esse amor é expresso e a vivência disso de maneira prática. Entendeu? Então, a maneira, como esse amor é expresso e como esse amor é vivido na prática. Isso acaba ficando alterado. E por que fica alterado? Por causa dessa dependência emocional. Porque, veja bem, o que caracteriza a dependência emocional? Uma das coisas que caracteriza a dependência emocional é que o vínculo com o outro, ele se baseia menos num amor maduro e muito mais numa busca por segurança. Então, o dependente emocional, ele é uma pessoa insegura. Então, ele se caracteriza menos por um amor maduro, mais por uma necessidade de segurança, se caracteriza por um medo de rejeição e, claro, se caracteriza por uma busca de validação. E, claro, aqui, veja bem, se eu tivesse que te falar um sinal clássico da dependência emocional é que eu não me imagino sem a pessoa. Parece que vai me faltar o ar, parece que eu vou morrer se eu não estiver com a pessoa. Então, óbvio que esse amor, quando ele tem por base isso, esse medo de perder o outro porque eu não vou ser feliz, porque só com essa pessoa eu vou ser feliz, então é óbvio que como que esse amor, que é amor, mas como que esse amor pode ser um amor leve, maduro, quando eu enxergo somente o outro como o único caminho que pode fazer com que eu me sinta bem e feliz. Então, a pessoa não consegue se sentir completa e feliz sem o outro. Por isso que depois a gente vai escutar aquelas frases do o fulano me completa. Não, eu preciso me completar. O outro, ele pode vir me complementar. É um complemento. Se eu falo que o outro me completa, é porque eu tenho lacunas no meu ser, no meu eu, e eu quero que o outro venha completar. Não, as lacunas são do meu... Olha o que eu falei, isso em filosofia é todo um tratado filosófico para falar sobre o ser. Não tem como a gente falar disso aqui. Mas, por exemplo, eu como filósofo, eu entendo perfeitamente o que significa o ser. Então, se eu tenho lacunas no meu ser, só para você entender, assim, grosso modo, o que é o ser. Vamos imaginar aqui um tronco, certo? De carvalho. Então, qual que é a essência do ser, esse ser de carvalho? É o carvalho, a madeira, carvalho. Se eu fizer um buraco nesse carvalho, então eu fiz um furo aqui, vai estar faltando. O que vai completar esse carvalho? Tem que ser carvalho. Eu não posso completar carvalho com cedro, porque é uma outra essência, embora seja madeira. Eu não posso completar esse buraco que ficou aqui de carvalho com eucalipto, porque embora seja madeira, não é a essência do carvalho. Então você está vendo que quando eu falo que eu quero que o outro me complete, eu estou querendo que um outro ser, que embora seja humano, mas ele não tem a minha essência. Eu tenho que me completar. Eu tenho que preencher os meus vazios existenciais. Eu não posso querer que o outro me complete.
Então, se eu tenho que me completar, né, com o meu próprio eu, e aí o outro vem e me complementa, soma comigo. Então, veja bem, né? Como eu estava dizendo, aí a gente encontra essas pessoas que vão dizer, o outro me completa. Então, a pessoa que sente essa necessidade do outro para se sentir completo e feliz, isso vai trazer algumas coisas, algumas consequências, como, por exemplo, ansiedade quando o outro está distante, quando o outro não está presente. Eu fico ansioso. Parece que eu preciso a todo instante, a todo momento, estar com o outro. Não estar com o outro, parece que a qualquer momento o outro está achando algo mais interessante que eu. Aliás, tá vendo? Isso mostra a insegurança. Bom, isso gera também aquele pensamento de que o outro me completa, só o outro vai me fazer feliz. Isso também traz como consequência uma idealização do outro. Eu idealizo demais, porque se essa pessoa se torna a minha necessidade, eu coloco ela num pedestal. Então eu idealizo demais a pessoa. Uma outra consequência óbvia é o medo absurdo de abandono. Se essa pessoa é a razão da minha felicidade, então, meu Deus, se ela me abandonar, eu tô lascado. Então, eu tenho um medo absurdo do abandono. Por isso que, por vezes, essa pessoa também vai se sujeitar. Eu me sujeito porque eu tenho medo de contrariar o outro. Se eu contrario o outro pode não gostar, e não gostando, ele vai me deixar. Então eu me sujeito, eu me anulo. Claro, e como consequência direta disso que eu estou dizendo, que eu tenho medo de contrariar o outro, vem a dificuldade de dizer não, a dificuldade de colocar limites. E claro, né? Como eu disse, o desejo de agradar o outro a qualquer custo. Então, veja bem, esses comportamentos, eles não anulam o amor. Então, né, o dependente emocional de fato está amando a outra pessoa? Sim, está amando, certo? Esses comportamentos não anulam o amor, mas o sufocam e o distorcem. Então, acaba sufocando. E aí, esse medo que eu tenho de abandono, o medo de perder o outro, é quando às vezes acontece, porque eu sufoco o outro, eu não deixo o outro respirar. Porque eu tenho medo que ele me deixe, então eu quero ter o controle total sobre ele, eu sufoco, eu distorço, eu acabo distorcendo o sentido do amor. Por quê? Porque eu começo a associar amor à posse, a controle, então eu distorço o sentido do amor. O amor verdadeiro, gente, ele envolve respeito pela individualidade do outro. Então não se esqueça disso. O amor verdadeiro, ele envolve respeito pela individualidade do outro. Automaticamente, ele envolve liberdade, não posse. Ele envolve afeto sem a necessidade de controle. E claro, o amor verdadeiro, ele envolve e desenvolve em mim a capacidade de eu estar bem mesmo sem a presença do parceiro. E o amor verdadeiro, ele acaba gerando em nós uma escolha consciente de permanecer e não dependência. Então, conscientemente eu escolho continuar com você. É aí que a gente entende que o outro é a minha escolha, não é a minha necessidade. Então, finalizando, uma pessoa dependente emocional pode sim amar o outro, só que o amor saudável, ele só se manifesta quando ela também aprende a se amar. Porque quando eu aprendo a me amar, automaticamente eu vou deixando de ser dependente, porque o outro não vai sendo essa necessidade, ele é a minha opção, mas em primeiro lugar eu me amo. Então, né, finalizando, o sentimento existe, mas ele é misturado com carência, é misturado com medo. Ai, André, e como que eu posso me libertar disso então? Com autoconhecimento, tá? Esse conhece-te a ti mesmo, com terapia, com fortalecimento da autoestima, certo? Então eu vou purificando isso, né? Eu vou purificando esse amor e ele vai se tornando um amor saudável, mas porque a mudança começou aqui e uma mudança interna. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.